que nós estamos às vezes em algumas adversidades, em algumas tribulações, e que nós reagimos de uma forma muito diferente. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, vence as suas adversidades. Naturalmente tem a ação do Espírito Santo e tem a ação natural do homem, baseado na sua capacidade de governar as suas emoções, de dirigir a sua mente, a habilidade de lidar com seus sentimentos. Se nós desenvolvemos os frutos do Espírito Santo, nesses dias, semana passada, estudando, entendendo um pouco mais sobre a inteligência emocional, e você sabe que tem a inteligência, o QI, né, o quociente da inteligência, tem o QE, que é o quociente da inteligência emocional. Agora eu estou estudando o QA, o coeficiente da nossa capacidade de vencer a adversidade. Nós precisamos aprender a vencer as adversidades. E nós sabemos que as nossas emoções, elas estão à flor da pele. Todos nós nos emocionamos diante de fatos, nós nos alegramos e entristecemos com muita facilidade, porque nós somos emoção. Alguns dizem, não sou eu, que as mulheres são 110% emoção. Os homens são 100%, as mulheres 110%. E nós sabemos que existe o poder do Espírito. Como é que eu consigo controlar a adversidade? Um homem cheio do Espírito Santo e uma capacidade muito grande de estar divergindo daquele momento, mas com coração em paz, com a mente controlada pelo Espírito Santo de Deus, desenvolvendo a sua inteligência emocional, a sua capacidade de vencer a adversidade. Este homem, esse referencial para nós. Mas é interessante que, olhando para o texto, né, e para o contexto de tudo isso, eu quero muito te passar isso, né? Mas em defesa dele mesmo, ele simplesmente revelou uma fé inabalável. Diante daquele momento, ele desenvolveu uma fé inabalável. Um homem que tinha convicção do que ele era e quem ele era. Mas, mesmo assim, ele foi levado a ser apedrejado, como aqui está no capítulo 7. Mas o modo e a maneira dele franca, sincera, leal, transparente, gerou indignação nos religiosos. Deixou os líderes religiosos sem argumento. E o que restou para eles? Jogar pedras. Quando nós perdemos os argumentos, nós jogamos pedras. Quando perdemos nossa razão, nós apedrejamos as pessoas. E nós olhamos para esse homem, mesmo sabendo da sua condenação, havia uma determinação e um comprometimento com a verdade. E eu quero passar para você a fonte do comprometimento que Estevão teve diante de Deus, a determinação para tomar as melhores decisões. O homem desenvolvendo uma determinação muito grande para tomar as melhores decisões da sua vida, mesmo nesses momentos. Agora, ele tinha a presença de Deus. Nós lemos aqui, a presença de Deus era na vida dele. Iniciamos no capítulo 6, versículo 8, um homem cheio do poder e da graça, cheio do Espírito Santo. Isso é fundamental, querido. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens cheios da glória de Deus. E nós olhamos para esse homem desta maneira, um homem que estava baseado num comprometimento fundamental, um comprometimento muito grande com a palavra de Deus, querido. O nosso comprometimento com Deus através da sua palavra.
Nós precisamos gerar em nós a cada dia. Estamos vivendo dias difíceis, dias aonde nós seremos facilmente enganados. Por isso precisamos gerar em nós um profundo comprometimento com a palavra de Deus. Porque quando nós falamos comprometimento com Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse que não tem um compromisso com a sua palavra? O Deus que nós estamos falando é que para que nós tenhamos um compromisso com a sua palavra, porque é a verdade libertadora. Ixi, voltei com uma palavra tão dura, hein? Perdão. Mas Deus já falou comigo hoje. Agora, você precisa, você inclusive que está chegando na igreja há pouco tempo, você na sua casa que não tem muito conhecimento da Bíblia, ainda não leu a Bíblia, para você que a Bíblia é algo ainda muito distante de algo conhecido, se a Bíblia para você é só um livro comum, e se você entender hoje que o homem cheio do Espírito Santo se compromete com a palavra de Deus, se você quer ser cheio do Espírito Santo e não cheio de um monte de lixo, você precisa se comprometer com a palavra de Deus. E nós olhamos aqui para a Bíblia, e se você quiser entender a necessidade disso, leia o capítulo 7, querido. Comece lendo a Bíblia, eu vou começar a orientar agora. Comece lendo a Bíblia pelo capítulo 7, que ele faz um relato de toda a trajetória do povo de Deus, desde Abraão. A defesa, a palavra no Sinédrio de Estevão, não foi dizendo, não gente, não é bem assim não, eu só estou anunciando, mas olha, por favor, não me condenem. Não, querido, absolutamente, ele não negou o Deus que ele servia de forma alguma, ele não negligenciou, ele não deixou com que pudesse passar para as pessoas o quanto ele tinha convicção de quem era Deus na vida dele. O homem que não abriu mão de forma alguma, independente do que ele ia viver ou passar, não abriu mão de anunciar a verdade, e deixou aqueles homens de boca aberta, sem saída. A única saída é apedrejar esse homem, é matá-lo. Presta atenção. Se nós lermos o capítulo 7, ele diz, desde que o Deus, no capítulo 7, versículo 1 a seguir, versículo 2, Estevão respondendo então, ali ao Sinédrio, o Deus da glória que apareceu a Abraão, o nosso pai, o pai da fé. Lê depois. E ele vem e anuncia a promessa de Deus. E versículo 6, falou Deus da sua descendência, seria uma descendência peregrina pela terra, onde seriam escravizados, maltratados por 400 anos, anunciando os 400 anos que o povo de Israel permaneceu lá no Egito. Aí ele fala depois, já um pouco mais à frente, Isaac procedeu Jacó e os 12 patriarcas, ele estabelece Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e Jacó, os 12 patriarcas, e diz as 12 tribos, e depois ele diz de José que foi para o Egito e tudo mais, e ele fala que José então manda chamar Jacó e seu pai e a sua parentela e tudo mais. Ele vem traçando e indo e chegando até Moisés, as palavras de Moisés, as palavras de Deus para Moisés. Moisés, diante daquela visão que ele teve de Deus, ficou maravilhado, e aproximando, observava e ouvia a voz do Senhor. Moisés ouviu a voz de Deus e mudou a história de Israel, o libertador de Israel. E Deus de Abraão, Deus de Isaac, Jacó, ele vem relatando tudo isso, gente, falando de toda a trajetória de Israel, ou seja, ele estava baseado e comprometido com a palavra, com os fundamentos bíblicos. Nós precisamos comprometer ainda mais, eu não estou dizendo que você não comprometer ainda mais com a palavra do nosso Deus eterno, fundamentos bíblicos, como eu acabei de ler. Ele citou a palavra, anunciou a palavra, mesmo sem saber o que iria acontecer com ele. Ele atingiu o ponto de resistência daqueles religiosos. Olha depois do versículo 21, já pulando para o capítulo 7, versículo 21, 51, você pode abrir, Atos 7, 51, vale a pena nós lermos.
homens de dura cerviz, homens inflexíveis, homens com coração pedregoso. Olha o que diz: homens de dura cerviz, incircuncisos, de coração e de ouvido, homens tapados nos ouvidos e um coração duro. Vós sempre resistis o Espírito Santo. Querido, em nome de Jesus, nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Eu não quero levar você a ficar emocionado, a você arrepiar, a você, nada disso, mas nós precisamos ser muito mais além da emoção, muito mais além disso. Você pode até talvez sentir, chorar, não tem problema nenhum, mas é muito além da emoção. Nós estamos falando de convicção, de comprometimento com Deus Todo-Poderoso. E nós observamos em Estevão algo maravilhoso. Mas ele diz aqui, olha, o próprio diz: homens, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Seguinte, qual dos profetas dos vossos pais vocês não perseguiram? Perseguiram profetas, perseguiram homens de Deus, eles os mataram, que anteriormente anunciava a vinda do justo, da qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. O cara não amoleceu, o homem não recuou, o homem não acovardou, ele partiu para cima. Mas sabe com o quê? Com a palavra de Deus. Ele não partiu para cima de outra maneira a não ser com a palavra de Deus. E olha que lindo isso, querido. Esse homem traz uma revelação poderosa para nós, do quanto nós precisamos nos comprometer com a palavra de Deus. E na sequência nós vimos que, diante desse texto, ele não negocia nem com as pessoas e também não negocia com a sua consciência. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo, ele tinha consciência da sua realidade, ele tinha consciência da verdade. O homem consciente não será enganado. E exatamente isso, não negou a verdade. E depois ele manteve seus olhos sobre Jesus, a verdade, porque depois no versículo a seguir, ouvindo, ele disse tudo isso, versículo 54, você pode pôr aqui, pessoas veem? 54, obrigado. Ouvindo isto, enfureceram, ficaram muito nervosos, irritadíssimos, no seu coração, e rilhavam os dentes contra ele. Cuidado em não rilhar os dentes, vão achar outra coisa, pensar que é outra coisa. Mas olha que louco que é isso. Homens que não tiveram nenhuma maneira de impedir esse homem, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Homens que tinham até autoridade para prendê-lo, matá-lo, sim, mesmo assim, diante de quem quer que seja, ele não deixou ser enganado, não deixou nada em negociar situações e nem negociar consigo mesmo. Ele foi até o fim. Ele manteve os seus olhos em Jesus e a verdade. Versículo 55. Mas Estevão, pode colocar o 55? Mas Estevão, de que jeito que ele estava? Diga de novo, por favor. Cheio do Espírito Santo. Cheio é cheio mesmo, amém, querido? Meio, cheio do Espírito Santo. Você pode olhar um copo, ele pode estar pela metade, ele pode estar transbordando. O que é cheio para você? Cheio aqui é um homem que está transbordando a glória de Deus. Esse homem cheio
fitou os olhos nos céus, não olhou para a situação, não olhou para o momento que ele estava vivendo, olhou para os céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Aleluia, glórias, glória, glória, glória a Deus. Não, e não parou por aí. O que tem mais depois? Olha que lindo que é isso. Continua e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Segura. Nós precisamos entender que ele estava dentro do sinédrio, um lugar fechado que tem telhado. Esse homem teve uma visão dos céus. A Bíblia diz que há dons que Deus nos dá. Um deles é de visões. Esse homem conseguiu, diante daquela turbulência, daquela adversidade, ele estava tão cheio do Espírito Santo e com uma certeza muito grande de estar fazendo a coisa certa. Convicção, Reginaldo, de estar fazendo o que tem que ser feito, não fazer o que é conveniente. Ele não fez nada que era conveniente para aquela situação, não fez o que tinha que fazer. Nós não podemos agir muitas vezes na conveniência, para agradar, para polir uma situação, a não ser negociar uma situação, mas baseado na verdade. Nós podemos sim, negociamos, né, o relacionamento com a esposa, com os filhos, vai, não vai, pode, não pode, nós negociamos isso. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo algo mais profundo. Esse homem não estava negando a sua fé, não estava negociando a verdade da palavra de Deus. Isso faz uma diferença enorme. Ele manteve os olhos sobre a verdade. A palavra de Estevão no sinédrio era como uma espada de 2 gumes. Penetrou a alma e espírito, juntas e medulas, e trouxe ali a separação da mentira e da verdade. Escancarou. E olha que ele diz que eis que vejo o céu aberto. E chama atenção que eu vi o Filho do Homem em pé, é isso? A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Deus Pai. Amém, gente? Mas eu acredito que Jesus, vendo o comprometimento desse homem, a convicção dele em não negar a verdade, em não negociar a sua fé, esse homem se prostra diante do Deus poderoso. Jesus olha e levanta para recebê-lo, porque logo depois ele foi apedrejado. Ele conseguiu ter uma visão aonde Jesus está de pé e não sentado ao lado do Pai, reconhecendo o quanto esse homem estava cheio do Espírito Santo e quanto ele não negou a sua fé e não negociou as suas convicções. Queridos, ele conservou a sua perspectiva. E eles estavam, você pode pôr o seguinte aí? Ele, porém, clamando em alta voz, galera tampou até os ouvidos, estava até doendo neles a verdade. Quando você fala a verdade em alguns lugares, incomoda as pessoas. Estava incomodando, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Não, leva esse cara para fora, tem que ser apedrejado. Nós não podemos com ele. Exatamente o que fizeram com o seu mestre, o nosso mestre Jesus. Nós não podemos com esse homem, nós temos que matá-lo. Esse homem está influenciando uma geração, precisamos matá-lo. Quantas pessoas, querido, muitas vezes nós estamos negando a nossa fé,
estamos desistindo do propósito de Deus, recuando diante de uma obra tão poderosa, de uma missão tão poderosa. Estamos negando nossa fé. E as pessoas com palavras, com comportamentos, estão matando a nossa fé. Mas a de Estevão não conseguiram matar. Não conseguiram negociar com a fé de um homem cheio do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo não negocia. E nós olhamos o comprometimento que foi muito além das emoções e da razão. Muito além disso, ele agiu com convicção. É interessante que você precisa manter, querido, focado na palavra. A palavra de Deus, para os cristãos, para nós, gera fé. Mas para o ímpio, ódio, revolta. É o que nós vimos aqui. Taparam até os ouvidos, não queria nem ouvir mais, porque a verdade, ela ecoa dentro de nós. A verdade liberta, e tem muita gente que não quer ser liberto. Tampa os ouvidos, fecha o coração, e nada entra dentro dele. Um coração de pedra. E Deus hoje quer nos mover, querido, para que se há alguma resistência dentro de nós, caia por terra em nome de Jesus. Você não pode ser cheio pela metade não é cheio. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E é interessante que a palavra gera em nós alegria, ânimo, força. E para o ímpio gera medo, dúvida, julgamentos. Quem nós somos? O comprometimento que começa nesse homem, dentro dele, um comprometimento, querido, que é medido pelo comportamento, pela ação dele. Como é que nós vamos medir? Não vamos julgar, mas como é que você vai me medir? Pelo meu comportamento. Você vai me medir quanto eu estou cheio do Espírito Santo, é o quanto eu estou comprometido com a palavra de Deus e com a verdade. E a palavra de Deus nunca está no ponto morto. Sabe o negócio? Antigamente, né, nós viajávamos, né, e chegava na descidinha, qualquer descidinha, banguela, né? Vamos economizar. Aí depois aprendemos que não podemos deixar de ter tração, que é perigoso. E hoje a gente anda com um carro automático, aí que não tem jeito mesmo. Mas quando eu guiava caminhão, quando a gente viajava, é só aparecer uma descidinha que já joga na banguela. Deixa gastar menos. A temperatura, inclusive, ela abaixa um pouquinho. Esse caminhãozão Mercedes, aquele antigo, uma direção desse tamanho. E aqui a alavanca, quando dava de descer carregado, bate a alavanca. E desce que desgovernado. Ei, querido, presta atenção. A palavra de Deus nunca está no ponto morto. Sempre está engatado. Sempre está tracionado. Uma vida espiritual não pode estar no ponto morto. Tem que estar tracionado. Tem que estar engrenado. Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, não anda no ponto morto não, que é perigoso. Não anda no ponto morto, que é perigoso. Um homem determinado, um homem decidido, um homem inabalável, um homem firme. Eu pergunto, você, esse homem, essa mulher determinado, convicto, para que você possa ser cheio do Espírito Santo? Fica a pergunta para mim, para você. Queridos, Estevão nos revela algo maravilhoso. Quando ele diz que cheio do Espírito Santo, mais uma vez o texto nos mostra que ele estava cheio do Espírito Santo, ou seja, tem evidências. Não é palavras soltas no vento, é evidências que o homem estava cheio do Espírito Santo. As evidências estão no comportamento, na nossa atitude, na maneira como nós reagimos a todas as coisas.
O homem cheio do Espírito Santo é que vive intensamente o amor de Deus. O homem cheio do Espírito Santo nunca recua, sempre avança. Porque Deus tem compromisso com aqueles que avançam e não que retrocedem. Os que avançam. Se for aplaudir, aplauda com força. Em nome de Jesus. Espírito Santo, querido. Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. E nós olhamos para Ele e Ele consegue ver o que ninguém vê. Ele está num ambiente, um ambiente religioso, um ambiente aonde deveria estar sendo movida a fé daquele povo, aonde aquele homem, quando brilha o rosto, e ele dá uma palavra dessa, deveria ter um quebrantamento naquele lugar, deveria ter um repartir de línguas, o céu naquele lugar, fogo dos céus. Mas havia um homem cheio do Espírito Santo. Só ele conseguia ver o que nenhum dos outros viram. Ei, querido, você, homem e mulher cheio do Espírito Santo, tem essa certeza. Muitos até na sua casa não vão ver o que você está vendo, mas crerem o que você está vendo. Para você que tem vivido pela fé, para você que tem declarado a palavra, você que está se comprometendo com o reino de Deus, você que tem declarado nesses dias, 21 dias de jejum, você que tem profetizado, e às vezes até falado da sua casa, não, eu estou profetizando, esse ano eu vou colher ainda. Aí alguém fala, mané, bateu a cabeça? Sabe por quê, querido? É porque você está vendo o que os outros não estão vendo. É para você, que tem pessoas aqui que estão vivendo nesses dias isso. Chega em casa, eu estou no 21 dias de jejum, porque a família acaba sabendo, né? Porque não está comendo em algum momento e tal. Vai passar fome agora? Ei, que história que é essa? Todo dia você vai lá orar? Ei, você falou que vai colher o quê? O que você vai colher, rapaz? Não deixe ser enganado. Não negocie as suas convicções, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estevão não negocia, e diante daquele povo incrédulo, de um coração endurecido, diante de um monte de religiosos, ele abre os olhos e ele fitou os olhos e viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Começa a pedir para o Senhor, Deus, me dá, Deus, esse dom de visão, eu quero ver a glória de Deus, eu quero viver a glória de Deus. Começa a pedir, querido. Nós temos pedido tantas coisas, começa a pedir, como o apóstolo Paulo, eu quero os dons do Espírito na minha vida. O homem que tem experiência com Deus é um homem cheio do Espírito Santo, e homem que desenvolve e que busca incansavelmente os dons do Espírito. Esta igreja que eu creio que está nascendo em nome de Jesus. Que está nascendo, não, que está ressurgindo em nome de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo para os últimos dias. Amados, se nós olharmos para esse homem e olharmos o que ele estava vivendo, uma experiência gloriosa com Deus, mesmo muito perto de perder a sua própria vida. Um homem que sabia que ia morrer, mas estava cheio do Espírito Santo, tranquilo. Quando morre alguém, às vezes nós ficamos, meu Deus, entristecemos, claro. Quando fala da morte, como é que eu vou morrer? Como é que vai ser? Será que, meu Deus, vai ser como é que vai ser? Nossa, eu já estou desesperado, mas nem morreu, já está desesperado. Sabemos que um dia todos nós iremos, mas eu quero declarar uma palavra profeta da sua vida. Você não morre enquanto não cumprir o propósito de Deus da sua vida. Se você está disposto a cumprir o propósito de Deus, o propósito de Deus vai te proteger. Sabe por que Estevão estava tranquilo? Tranquilo. Cumpriu o propósito, Miriam. Cumpriu o propósito. E Deus ainda deu de chave de ouro. Eu terminei meu propósito, a minha carreira, como o apóstolo Paulo diz, anunciando ainda a palavra de Deus, tipo de Gênesis e Apocalipse, né?
toda a história do povo de Israel. Coisa linda. Queridos, não dá para ficar no ponto morto. Não dá para ser morno, porque Apocalipse diz que o morno, a Sara que falou. Queridos, cuidado, não aceite a neutralidade. Neutro, não, eu sou neutro. Não, se posicione. Não, eu estou neutro, eu estou em cima do muro. Não, ou é ou não é? Porque os neutros são os mornos, e Deus não tolera nada morno. Quero te convidar a você a fechar os seus olhos, querido. Eu preciso parar por aqui, por causa do tempo, mas coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e comece a olhar para si mesmo, porque a gente tem uma facilidade muito grande de olhar para o comprometimento do outro, para quanto o outro está cheio ou menos cheio, ou mais vazio ou menos vazio do que as outras pessoas. Não, é eu e você, é a sua vida agora, o quanto você está cheio ou meio vazio do Espírito Santo. Esse espaço que você precisa estar cheio, está cheio do quê? É você que sabe. É você que sabe. É você e Deus que tem convicção do que está dentro de você. Agora, o que está dentro de você, você tem convicção que vai levar você para onde, querido? O que está dentro de você, você conhece. E aquilo que você conhece vai te levar para onde? Para onde vai te levar? Estevão buscou as suas forças. Ele foi fortalecido na presença de Deus. Estamos buscando a força onde, querido? Nas pessoas, no dinheiro? Não, isso não é para ser força. Isso é para ser um apoio, um deleite, não para ser força, porque se nós depositarmos a nossa força no dinheiro, nós vamos nos frustrar, porque ele não pode nos levar à presença de Deus. Queridos, quando você vem para a casa do Pai, tem que fazer uma escolha. Todas as vezes que você sai da sua casa e vem na casa do Pai, você fez uma escolha de estar aqui. E você precisa fazer uma escolha também de sair deste lugar melhor ou pior do que você chegou. Você escolheu vir aqui essa noite, ou alguém te convidou porque te ama muito, mas você vai ter que sair deste lugar fazendo uma escolha de ser uma pessoa melhor ou pior, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo ou cheia de qualquer outra coisa. Uma coisa eu sei, você não vai sair vazio desse lugar, e você decide o que você vai se encher. Palavra de Deus, a palavra anunciada por Estevão, ela produz aceitação ou repúdio. Poucos aceitaram a palavra de Estevão. A maioria nesse ambiente repudiou, odiou a palavra dele. Esse é um termômetro para mim e para você, o quanto você tem aceitação pela palavra, o quanto você repudia a palavra de Deus, o quanto você está aberto a receber a palavra de Deus, o quanto você está totalmente distante, totalmente alienado a ouvir a palavra de Deus. Querido, a palavra de Deus produz em você amor ou ódio? A palavra de Deus gera em você arrependimento ou revolta? Eu vou repetir, não estou aqui para julgá-lo, eu estou aqui para orientá-lo, através do Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui, querido, como o apóstolo Paulo diz, uma espada de dois gumes, vai penetrar a alma e o espírito, juntos e medusa, vai trazer discernimento para você, mas aí você vai escolher aceitar ou repudiar, amar ou odiar a palavra de Deus. Você vai decidir. Você vai sair daqui com algo.
Ou você vai sair cheio do seu eu, ou vai sair cheio do Espírito Santo. É a escolha que nós fazemos, decisões. Mas uma certeza eu tenho: você vai encontrar forças para resistir o mal, resistir o nosso ego na presença do nosso Deus. Eu quero encerrar, antes de encerrar, eu quero desafiar você que está aqui na sua casa. Se você, como eu, já estou de pé, mas eu quero te convidar a dar um passo de fé, querido. O meu sonho logo é convidá-lo para vir à frente, aqui no altar. No altar. Esse lugar é um simples prédio, mas quando reunimos em nome de Jesus, este lugar é o santíssimo lugar, porque nós estamos diante dEle e para Ele. Eu não vou te chamar a vir aqui, porque eu não posso ainda, mas eu quero convidar você a ficar de pé, você que diz: olha, eu preciso me encher mais, menos de mim e mais do Senhor. Se você, como eu, está assim: não, eu preciso muito mais de Deus e menos de mim, mais de Deus, mais e mais, eu quero ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e muito menos de mim. Você está no lugar certo, querido. Eu quero orar pela sua vida. Coloca a mão no seu coração, uma mão no seu coração, outra mão na sua mente. Pai, nós estamos de pé, nosso coração prostrado, Senhor. Nós precisamos, Deus, nos comprometer ainda mais com a verdade. Deus, nós precisamos, Senhor, que a palavra produza em nós aceitação e não repúdio, que a Tua palavra produz frutos do Espírito, frutos do arrependimento no nosso coração, na nossa mente, e não, ó Deus, julgamentos, e não incredulidade, e não religiosidade. Eu quero declarar a todos que estão de pé, sejam, ó Deus, tocados pelo Espírito, do alto a cabeça, plano dos pés. Eu declaro uma mente, ó Deus, dirigida, controlada por cada um através do Teu Espírito, e um coração, ó Deus, guardado na Tua palavra, Senhor. Deus, para que nós possamos nos comprometer ainda mais com a verdade, um homem comprometido com a presença de Deus, um homem baseado nos fundamentos da palavra de Deus, um homem ou mulher que mantém os olhos para os céus, os olhos para o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dá-nos, Senhor, algo mais nessa noite. Pai, nós entramos nesse ambiente, ninguém nos obrigou a estar aqui, viemos, ó Deus, porque nós precisamos de Ti, e Deus, nós queremos sair desse lugar, não neutros, não vazios, não, Senhor, mas nós queremos escolher o melhor e ser cheios do Teu Espírito. O Estevão vivia um momento de extrema aflição, mas vivia um homem em meio à adversidade, um homem tranquilo, o homem vivia em paz, o homem que brilhava a glória de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Eu declaro a mente e o coração dos Teus filhos guardados. Eu os abençoo, Deus, eu os abençoo em nome de Jesus, que toda resistência espiritual, emocional, repreendido seja agora em nome de Jesus Cristo, que caia por terra todo, ó Deus, paradigma, todo sofisma, ó Deus, todo bloqueio, toda crença que tem limitado, ó Deus, eles viverem uma experiência contigo. Toda crença, ó Deus, religiosa, caia por terra hoje, em nome de Jesus, e que eles sejam cheios da Tua presença, para viver e enfrentar e vencer as adversidades. Assim os abençoe em nome de Jesus. Amém, querido? Não sente ainda não, só um pouquinho, quero fazer uma oração importante agora, para que você possa reconhecer a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. O Espírito Santo só age naqueles que reconhecem a Cristo. Jesus disse: eu vou, mas vou deixar o meu Espírito. O Espírito de Deus, a ação dele é através de uma aceitação nossa.
A ação do Espírito Santo é através de uma aceitação nossa. Como diz o apóstolo Paulo, eu confesso com a minha boca e creio com a minha alma. Eu tenho convicção de que Jesus passou por essa cruz, não está mais nela, está vazia. Me perdoe, mas eu ouvi uma vez de um coronel, que ele dizia, eu nunca mais esqueci, foi importante para mim, ele falou, olha, não aceite a cruz com Cristo aqui, com várias facetas, várias figuras, não, é propaganda enganosa. Jesus venceu a morte, venceu a cruz, vive e reina para sempre, e você pode hoje aceitá-lo. A sua aceitação precisa também de uma ação sua, em declarar e confessá-lo. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos, todos por favor, você na sua casa. Querido, quero mais uma vez dizer, eu não estou querendo confrontar a sua religião, eu quero que você gere em você um coração arrependido, e que você seja cheio do Espírito Santo. Só assim nós vamos viver a eternidade que está tão próxima, mais próxima do que nós imaginamos. Eu quero te convidar a que você possa reconhecer Jesus Cristo na sua vida, confessá-lo, para que você possa desfrutar do Espírito Santo. Você não pode ser cheio se não aceitá-lo. Então diga assim, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Deus que me formou no ventre da minha mãe, hoje, de forma consciente, eu faço uma oração, movidos pela palavra de Deus, movidos pela fé nessa noite. Eu reconheço que Jesus Cristo, Filho de Deus, se deixou a sua divindade e se fez um homem mortal. A essa terra Ele implantou o reino de Deus, foi à cruz, morreu em meu lugar, Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele vive para sempre, Ele está sentado à direita de Deus Pai, e Ele intercede por mim. Por isso eu peço, Jesus Cristo, me aceite hoje, como o Senhor me amou. Eu quero declarar o meu amor através dessa aceitação. Eu escolho hoje reconhecê-lo como meu único e suficiente libertador, Salvador e Senhor, hoje e todos os dias da minha vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Um abraço a você que nos acompanha. Se você recebeu essa palavra, que compartilhe com alguém. Deus te abençoe.